1 aos Coríntios 9, 3 a 11. Eu nunca tinha pregado nesse texto, é a primeira vez, eu creio que em mais de 30 anos de pregação, eu não me lembro uma vez sequer ter pregado nesse texto. Apesar que eu já preguei praticamente a Bíblia toda, mas eu não me lembro de ter pregado nesse texto. E a palavra de Deus é esse algo incrível, sobrenatural, infinito. A palavra de Deus tem mensagens infinitas. Um mesmo texto você pode pregar de 10 formas ou mais diferentes, 10 ou mais aplicações diferentes, e sempre alguém vai descobrir alguma coisa nova em algum texto da Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículos 9 a 15, vamos ler até o 15, amém? Diz assim a santa, doce e gloriosa palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 9 a 11. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, este receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, este sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. O tema da mensagem desta manhã é o tribunal de Cristo. Não confundir com o tribunal do juízo final. Os irmãos sabem que haverá 2 tribunais de julgamento. E o primeiro se dá logo após o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, nós, os salvos, seremos julgados, não para determinar se vamos para o céu ou para o inferno, porque nós já estaremos no céu, mas nós seremos julgados pelas nossas obras. E aqui diz que no céu haverá uma recompensa para aqueles que trabalharam legitimamente na obra do Senhor. Trabalharam legitimamente. Nós não sabemos que tipo de recompensa é esse, também chamado na Bíblia de galardão. Já ouviram falar de galardão? É uma recompensa, talvez uma condecoração, um privilégio a mais no céu que nós não sabemos qual é. Mas a verdade é que no céu vai ter algum privilégio para aqueles que desempenharam a obra de Deus aqui na terra de uma forma genuína e sincera. Por isso, a suma da mensagem desta manhã é: tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as suas forças, não além das suas forças, não aquém das suas forças, mas conforme a sua força. Porque nós sabemos que no céu haverá sim uma recompensa. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz: sede, pois, constantes, firmes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que na obra do Senhor a vossa obra terá uma recompensa. Colossenses capítulo 3, versículos 23 a 24 diz: e tudo quanto fizerdes,
fazei-o de coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão, a recompensa. Então, a Bíblia, queridos, ela é cheia de versículos que corroboram com isso, dizendo que no céu haverá recompensas, privilégios para aqueles que desempenharam a obra de Deus legitimamente aqui na terra. Então, seja um copo d'água que você pega ali na frente e traz aqui quando não tem. Você está fazendo isso não para o homem, mas como se fosse para Deus. Deus vai se lembrar desta obra que você fez. Seja catar um papelzinho no chão que talvez ficou esquecido durante a limpeza, se abaixou, tirou aquele papelzinho, jogou no lixo. É uma obra que para Deus tem uma recompensa, tem um valor incrível. Porque tudo que nós fazemos aqui na terra, devemos fazer não como se fosse para o homem, mas sim para Deus, porque nós vamos receber a recompensa. Amém? Então, se você chega um pouco mais cedo, ajuda na limpeza, ajuda a fazer uma coisa, colocar uma cadeira no lugar, outra, você não está fazendo isso para o homem, mas você está fazendo como se fosse para Deus, e é para Deus, você recebe a sua recompensa. E eu digo mais, queridos, não é só uma recompensa no céu, mas é uma recompensa aqui também na terra. Eu lembro que desde os meus primeiros dias de conversão, eu sempre gostava de ajudar meus pastores. Não importa se me chamassem de bajulador, daquele termo que usam, né? Um termo meio pejorativo, o tal do puxa, né? Puxa, eu não estava nem aí. O Jonas quer ganhar cargo, o Jonas quer ganhar proeminência, o Jonas... eu quero trabalhar mesmo. Não estou fazendo isso para o homem, mas estou fazendo como se fosse para Deus. E eu posso dizer, queridos, que nesses 40 anos de evangelho que eu tenho servido ao Senhor, o Senhor me recompensou de formas assim maravilhosíssimas. Ele me trouxe recompensas assim e tem me trazido até hoje. Porque se eu tiver que servir a um outro pastor também, que está labutando na obra, que precisa de uma ajuda, eu vou e faço. Porque não estou fazendo como se fosse para o homem, mas sim para Deus. E o erro, queridos, de muitos é pensar que estão fazendo uma obra aqui na terra para o homem. Eu vou lá ajudar porque o pastor Jonas está precisando. Não é o pastor Jonas que está precisando. O pastor Jonas também é alguém que está fazendo para a obra de Deus, está fazendo para o Senhor. E você, junto comigo, vai me ajudar a fazer algo para o Senhor, não para mim mesmo. Porque a obra não é minha, a obra não é de ninguém, a obra é do Senhor. E se no tribunal de Cristo nós seremos recompensados pelas obras que nós fizemos aqui na terra, a pergunta é: que tipo de obras você tem feito aqui na terra? Paulo classifica estas obras que são feitas na terra em forma de 5 materiais diferentes. Ele classifica as obras que nós fazemos aqui na terra como ouro, prata, madeira, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. 6 tipos: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Em algumas dessas 6 características, a nossa obra vai se enquadrar. E as nossas obras que nós fazemos aqui na terra, elas vão ser como que provadas pelo fogo. Em vários textos da Bíblia, nós vemos Deus sendo comparado com o ourives, que se assenta e prova o ouro no fogo, ou a prata no cadinho, também colocado no fogo. E tanto o ouro como a prata passam pelo teste, pela prova do fogo. As pedras preciosas, por sua vez, também têm uma grande resistência, mas a madeira se queima. O feno e a palha também se queimam e são levados pelo vento. Então, que tipo de obra nós estamos fazendo aqui na terra?
Se for uma obra que é feita genuinamente para o Senhor, e só para Ele, não para ser visto pelos homens, mas para ser visto pelo Senhor, é ouro puro. Agora, a obra que é feita não para a glória do Senhor, mas é feita para me engrandecer, para me gloriar, aí é madeira, porque fala da natureza humana. Quando Deus deu a Moisés a ordem para ele construir a arca, lá no Antigo Testamento, se eu não me engano está no texto de Êxodo capítulo 25, versículo 10, Deus mandou que Moisés construísse a arca, e ela seria feita de madeira. Sabe aquela arca? Aquela caixa que tem 2 querubins, 2 anjos em cima, que é o objeto procurado no filme de Indiana Jones. Indiana Jones procura até hoje, nos filmes, a arca perdida, porque desde que Jerusalém foi invadido, o templo foi destruído, a arca se perdeu, não se sabe onde está. Alguns acham que ela está na Índia, alguns acham que ela está soterrada em algum lugar em Jerusalém, mas até hoje nunca descobriram a arca. E ainda bem, porque se houvessem descoberto ela, ela seria um objeto de idolatria, as pessoas iriam idolatrar, porque a arca dentro do tabernáculo representava a presença de Deus, mas era só um objeto simbolizando a presença de Deus, e ela era construída de madeira. A madeira representa a natureza humana, só que ela era revestida por dentro e por fora de ouro puro, maciço. Uma madeira revestida de ouro significa o quê? Nós somos humanos, somos carne, somos gente, só que revestidos do mais fino e puro ouro, que são as obras de justiça com as quais Deus ornamenta ou embeleza os seus santos. Então, se nós somos natureza humana, temos esse revestimento de ouro puro, o revestimento do Espírito Santo, e somos também interiormente preenchidos por este ouro puro, o ouro do Espírito Santo, como se fôssemos a arca que carregava a presença de Deus. Nós também não carregamos a presença de Deus? Então somos uma madeira que carrega a presença de Deus, por isso somos revestidos exteriormente e interiormente pelo ouro. Então, queridos, se a obra que você realizar aqui na terra for uma obra genuína, feita para Deus, só para Deus ver, só para Deus contemplar, só para a glória de Deus, você está fazendo uma obra de ouro puro. A prata, queridos, também ela passa pelo fogo. A prata, na Bíblia, ela tanto tem símbolo de redenção, a prata tem símbolo de purificação. Veja, um escravo era comprado por 30 moedas de prata. A prata significava redenção. E a Bíblia diz, na primeira carta que Pedro escreveu, se eu não me engano, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, que não foi com ouro, com prata, que Deus nos resgatou da nossa velha ou antiga maneira de viver, mas fomos resgatados pelo seu precioso sangue. Primeira carta aos Coríntios 6, capítulo 20, também diz que nós fomos comprados por alto preço. E aí Paulo fala, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Nós fomos comprados por um alto preço. E esse comprado, esse resgatado, no original bíblico, é a mesma coisa que uma pessoa ir até um mercado onde houvesse escravos. Naquele tempo bíblico do Novo Testamento havia ainda escravidão. Então esse resgate era o preço que era pago por um escravo no mercado de escravos. Literalmente isso quer dizer que nós fomos resgatados, comprados por Jesus, como se nós fôssemos escravos. E nós éramos escravos realmente, escravos de Satanás, escravos do pecado. As pessoas aí fora no mundo, elas pensam que são livres e nós somos presos. Elas falam assim, olha, nós somos livres, nós podemos fazer o que nós queremos, nós fazemos de tudo, nós bebemos, farreamos, nós adulteramos,
nós falamos o que nós queremos, nós levamos uma vida promíscua, cheia de prazer. Nós somos livres. Mentira. Livres somos nós, que não somos escravos do pecado. Eles são escravos do pecado, porque tudo isso que eles fazem de errado, eles não conseguem largar, eles não conseguem se libertar. E eles têm uma consciência que dia e noite fala para eles: você está errado, você está levando uma vida errada. Essa vida vai te levar para o buraco, vai te levar para o fundo do poço. Essa vida que você está levando é um abismo sem fim. Cada vez você está se enlameando mais, você está se encharcando mais de lama, de lodo, você está se afundando. E a pessoa quer se libertar daqueles maus hábitos, daqueles vícios, daquela vida promíscua que ela leva, daquela vida errada, e ela não consegue. E ela acha que é livre, mas na verdade ela está presa pelo pecado, escrava de Satanás. Livres somos nós, que não somos presos mais ao pecado, a esses velhos hábitos da velha vida que nós tínhamos. Nós não temos mais essa escravidão. Satanás não nos escraviza mais, o pecado não nos escraviza mais. Nós não fazemos essas coisas porque nós não podemos. Na verdade, nós não fazemos as coisas que o mundo faz, porque nós estamos libertos dessas coisas. Nós conseguimos a libertação. Eles não. Eles fazem não porque são livres, mas porque são escravizados. E aqui nós temos muitas pessoas na igreja que antes eram escravas. Escrava das drogas, bebidas, escrava do sexo ilícito e imoral, escravos de uma vida devassa, pessoas que eram escravas da feitiçaria, das obras más, e hoje são libertos, porque não mais estão presos a estas correntes do pecado. Nós, na verdade, nós só estamos presos a uma linha, uma fina linha, que a hora que a gente quiser, a gente pode quebrar essa linha e dizer: não estou mais preso a esta linha. Só que aí nós não vamos mais ter a liberdade que nós temos, nós vamos cair. Eu sempre cito o exemplo da pipa no ar. A pipa no ar, ela está livre para voar? Está livre, né? Ela voa, e quanto mais se dá linha, mais ela voa. Ela cai enquanto estiver presa na linha? Não. Se o vento bate nela, ela sobe cada vez mais e cada vez mais, né? Quem empinou linha na infância, e até eu na vida adulta, eu quando estou de férias, eu vou lá para casa dos meus sogros, Laje Alta, eu solto uma pipa para esfriar a cabeça, para ter um lazer. Então é um esporte gostoso. E a pipa, ela está presa na linha, mas ela está voando. Enquanto ela está presa na linha, ela voa e vai longe. Agora corta a linha dela, o que vai acontecer? Ela vai continuar voando, 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 mas chega uma hora que ela vai cair. É assim, queridos. Nós também estamos presos, entre aspas, na linha do nosso Criador. E Ele dá toda a linha para a gente ser livre. Ele fala: seja livre, voe às alturas, vai. Mas lembre-se que você está na minha linha, você está nas minhas mãos. A hora que você quiser sair das minhas mãos, você é livre, você pode só quebrar a linha. E você está livre, só que não mais para voar, mas você está livre para cair, para se afundar, para ir para o buraco, para não mais estar nas alturas. É isso, queridos. Essa é a diferença entre nós e a pessoa mundana, a pessoa que se julga livre, mas não é livre. E nós, presos a esta linha do Criador, nós temos esse prazer de estar preso nele. Nós sabemos que não estamos em pé, porque quem pensa estar em pé acaba caindo. Nós só estamos em pé porque nós estamos sustentados nas mãos do Criador, que nos fez, nos formou com tanto amor. E logo nos primeiros versículos desse capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, queridos, Paulo fala de construção. E quem aqui entende alguma coisa de construção, sabe que a principal coisa numa construção é o alicerce. É onde se deve tomar o maior cuidado, é onde se deve investir mais, é onde não se deve economizar material, não é verdade? O alicerce.
O irmão Edson, que ali está, ele me ajuda aqui nos trabalhos de construção na igreja. Ele sabe que o alicerce é fundamental numa construção. Quanto mais alicerce uma construção tiver, mais firme ela será, mais fundamentada ela será. E aqui Paulo fala que o alicerce da construção da nossa vida, o alicerce da obra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo, que ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra principal da construção. Se a nossa vida estiver alicerçada em Cristo, nos princípios bíblicos, nós vamos ser uma casa forte, que pode soprar os ventos, pode vir a chuva, pode vir a inundação, pode vir as ondas do mar, não irão derrubar a nossa casa, porque ela está firmada sobre uma rocha firme, sobre um alicerce firme. Lembra-se da parábola, ilustração que Jesus contou em Mateus capítulo 7, entre dois homens, dois construtores, um que construiu a casa na areia e outro que construiu uma casa sobre uma rocha. O que construiu a casa sobre a areia, veio a chuva, inundou os rios, a água subiu, veio, os ventos bateram com ímpeto na casa e a casa caiu, porque não tinha alicerces, estava construído em cima da areia, em cima do solo. Já aquele que construiu a casa sobre uma rocha, por isso que nós fazemos o baldrame, o alicerce. O alicerce nada mais nada menos do que como se fosse uma rocha no chão. Coloca as ferragens, o cimento, a areia e a pedra misturado forma aquela rocha no chão, para que os tijolos ou blocos ou lajotas sejam colocados em cima daquela pedra firme, que virou aquele alicerce, aquela ferragem misturada com areia, cimento e pedra. Se tornou uma rocha. Ali a casa não vai afundar. Se bater o vento ou vir a chuva, a inundação, a casa não é derrubada, porque ela está ali firme. Mas se ela é construída em cima do chão, sem nenhum alicerce, você vai colocando bloco sobre bloco em cima do chão, primeira ventania forte que vem, ou primeira inundação, vai levar a casa embora, porque ela não está firme na rocha. Assim é a nossa vida, assim é o nosso lar, nossa família, fundamentada nos princípios da Bíblia. Por que Satanás ataca tantos lares, as famílias? Por que essa nova ordem mundial, porque essa ideologia que está no mundo, que quer de todas as formas dominar o Brasil, que já tem dominado outras partes do mundo, por que essa ideologia quer entrar no país? Por que ela quer fazer a cabeça das nossas crianças, e as nossas crianças é o alvo principal dessas ideologias contrárias à palavra de Deus? Elas visam a destruição da família, elas visam a destruição dos princípios bíblicos cristãos, elas visam derrubar toda essa estrutura, esse alicerce que foi colocado para nós, e o alicerce é Cristo. Se alguém construir em cima de outro alicerce, terá a casa derrubada, terá a casa caída. Então, queridos, a nossa vida, nossos lares e famílias, a igreja do Senhor, as obras que nós fazemos têm que estar fundamentadas num alicerce firme. Esse alicerce é o alicerce da palavra de Deus, esse alicerce é o alicerce que é Cristo Jesus, e fundamentado sobre esse alicerce, a nossa casa não cairá. A nossa obra será ouro, a nossa obra será ouro puro, será provada pelo fogo e purificada. O ouro purifica, aliás, o fogo purifica, refina o ouro, refina a prata, tira toda a escória, tira toda a imperfeição. Mas quando o fogo vem na madeira, queima tudo. Madeira é obra humana, feno é obra humana, palha é obra humana, que é levado pelo vento. Que tipo de obras você tem feito aqui na terra? Que tipo de obras você tem deixado? Como você será conhecido, conhecida?
lembrada pelas gerações posteriores. Como seus filhos, seus netos se lembrarão de você. Um homem e uma mulher piedoso, piedosa, que vivia segundo os ensinamentos de Deus, que nos transmitiu bons ensinamentos. Eu carrego essas lembranças dos meus pais. Um homem e uma mulher piedosos que me transmitiram ensinamentos da palavra de Deus. Meus filhos carregam essa lembrança deles. Avós piedosos que tinham os princípios na palavra de Deus. Então esse é o maior legado, é a maior herança que um homem e uma mulher pode deixar para os seus filhos, pode deixar para os seus netos. A lembrança de uma pessoa que vivia segundo os princípios de Deus, que andou nos caminhos de Deus, que fez a obra de Deus, uma obra de puro ouro, ou prata, ou pedras preciosas, mas não de madeira, feno ou palha, que é queimado e levado pelo vento. Se a nossa obra que nós fazemos for ouro, e até se for prata, vai passar pelo fogo, vai ser purificado e não vai ser queimado. Diz que quando o comunismo invadiu se eu não me engano, Tchecoslováquia, isso mesmo, o comunismo invadiu a Tchecoslováquia, deixou ali muitos mortos. Não pensem que o comunismo é uma ideologia boa, não pensem, queridos. O nome comunismo, socialismo, parece ser muito bonitinho, né? Comunismo, tudo em comum. Socialismo, visando o social, tudo distribuído, certinho. O mal, queridos, a ideia em si parece ser até bonita, mas o mal é que essas ideologias excluem Deus. É proibido nessas ideologias comunistas, socialistas, falar em Deus. É proibido você ser um cristão, porque essas ideologias batem de frente contra a Bíblia. Então não pense que é uma ideologia perfeita. Se colocasse Deus no centro, maravilha. Vamos colocar Deus no centro e vamos viver um mundo melhor. Um mundo onde a renda seja mais distribuída justamente, um mundo que se preocupe com o social, não com o material somente. Vamos viver uma vida assim. Beleza, maravilha, mas se fosse segundo os padrões bíblicos. Só que tanto o comunismo, o socialismo marxista, eles excluem a Bíblia, excluem Deus. Eles falam, olha, tudo que você aprendeu na Bíblia esquece. Tudo que nós somos e temos não vem de Deus, vem do próprio homem, vem do próprio governo. E aí você sabe que isso é uma obra de palha, é uma obra de feno, porque o homem não é suficiente para prover. Se Deus deixar de mandar a chuva, o que o comunismo e o socialismo vão fazer? Nada. E é o que está acontecendo. O Brasil e outros países estão vivendo a pior crise hídrica de toda a história da humanidade. Sabe o que é isso? Está faltando chuvas. Estados Unidos está experimentando a pior seca de todos os tempos. Safras perdidas por causa da chuva. Milhões e milhões de alimentos que não serão colhidos este ano. Como se não bastasse a pandemia, vem a crise hídrica, a crise da falta de chuva. E quem que manda a chuva? É o governo? Não, quem manda a chuva é Deus. Se Ele não quiser mandar a chuva sobre a terra, Ele fecha os céus, não vem chuva, e sem chuva não tem alimento. Tanto alimento vegetal como animal não tem, porque o gado precisa da chuva, porque ele come a relva do campo, ele come a erva do campo. Então sem chuva morre gado, não tem colheita. Sem chuva não temos nem energia elétrica, como corre o Brasil o risco de um apagão.
porque os rios, reservatórios de águas estão secando. E quem que manda a chuva? Para nossa alegria, é Deus. Mas se Ele não quiser mandar a chuva, não tem. Então o comunismo, o socialismo erra nessa parte, em muitas partes, e principalmente, mais contundentemente nessa parte. Achar que tudo vem do governo. Errado. Se Deus lá de cima não, se Ele deixar de mandar somente a chuva, já acaba, extermina com a humanidade. Porque sem a água que desce dos céus, esse precioso líquido que desce dos céus, esse precioso orvalho, não haveria vida aqui na terra. 70% do planeta é água, mas é água do mar. Desses 70%, somente 3% é água dos rios, é água potável, é água boa para beber. 3%, enquanto 70% é água do mar. Como nós viveríamos? Ou como nós viveremos sem água? Então, queridos, quando o comunismo invadiu a Tchecoslováquia, e o Brasil, como, desculpem, mas o nosso país é atrasado em tudo. Cuba ficou 60 anos na mão do comunismo. Agora o povo resolveu sair às ruas, fazer protestos, e estão derrubando o comunismo lá. A família Castro, pelo que parece, já puxou o carro, fugiu para a Espanha, segundo notícias, porque até a internet cortaram lá, para que a população não combinasse os manifestos na rua, para não se comunicar e marcar os manifestos na rua. Mas não tem jeito, o povo despertou. O povo viu que em 60 anos de regime comunista, Cuba só andou para trás. E o pior, queridos, é que grande parte da população do Brasil quer de todo jeito esse sistema que nunca deu certo em país nenhum. Nunca deu certo em país nenhum. O comunismo. E o Brasil quer implantar esse governo, esse tipo de governo diabólico no país. Como é que pode? Orem muito pelo Brasil, queridos. Orem muito. Porque a batalha espiritual é grande. A batalha é grande. Eu digo que quase metade da população brasileira está apoiando esse tipo de governo, que quer implantar o comunismo no Brasil a todo custo. E eles começam pelas faculdades. Você entra em qualquer faculdade pública hoje, 99% dos professores ali são comunistas, marxistas, esquerdistas. E eles fazem a cabeça dos jovens. Eles fazem a cabeça dos jovens com essa ideologia. O comunismo, o marxismo, eles procuram já desde doutrinar uma criança desde pequena, através das propagandas na televisão, ideologia de gênero, tudo isso, para destruir a família, para destruir os princípios bíblicos. Vocês viram, né? Na propaganda daquela loja de hambúrgueres, que eu nem quero falar o nome, nem aconselho vocês mais a entrar naquela porcaria, fazendo uma propaganda para as nossas pequenas e inocentes crianças, tentando enfiar na cabeça delas toda ideologia contrária à palavra de Deus. Então, queridos, o que nós precisamos fazer? Estarmos firmados no alicerce que é Cristo. Porque se Cristo não for o alicerce da nossa vida, se Cristo não for o alicerce do nosso lar, se Cristo não for o alicerce da família, se Cristo não for o alicerce da igreja, a casa cai, e cai feio. Se a nossa obra que nós desenvolvemos aqui na terra não for uma obra de ouro, ou até mesmo prata, ou até mesmo pedra preciosa, é queimado e é levado pelo vento. Que tipo de fé é a nossa? É uma fé que é ouro? Fé provada pelo fogo? Fé que resiste a toda e qualquer tentação, provação, perseguição? Aí voltando à história da Tchecoslováquia,
É uma história triste, queridos, triste mesmo, mas é necessário falar. Quando a Tchecoslováquia foi invadida pela ideologia comunista, marxista, muitos cristãos foram mortos. Muitos cristãos decapitados, muitos cristãos martirizados. E uma certa vez, estavam numa fila de execução, eles iam ser fuzilados. O pastor e vários membros da igreja, vários membros de uma igreja, porque desobedeceram o governo pregando a palavra de Deus. O pastor e vários membros da igreja, na fila de execução, para serem fuzilados. E aí um comandante passava por entre aquelas pessoas perguntando: olha, vocês têm a última oportunidade, negar a Cristo e saírem livres da execução. Quem quiser negar Cristo, pode ir embora, está livre. E os cristãos ali permanecendo. Queridos, infelizmente, sabe quem levantou a mão e disse: olha, eu não aguento essa pressão, eu vou desistir, eu quero negar Cristo e ir embora. Tenho minha família, tenho minha esposa, meus filhos, não quero morrer aqui não. Sabe quem falou isso? O pastor. Logo o pastor, no grupo de cristãos, renunciou. Falou: não, eu nego Jesus, posso ir embora? Pode ir embora. O pastor saiu. O comandante, que estava na função de executar aqueles cristãos, o comandante que estava perguntando um por um: quer negar Jesus e ir embora? O comandante, sabe o que ele fez? Falou: olha, eu vou ficar no lugar desse pastor, eu quero ser executado aqui, estou entregando minha vida para Jesus agora, vou ficar no lugar do pastor. Aí os outros companheiros executores dele falaram: mas por que, comandante? Porque quando esse pastor estava aqui na fila, eu vi uma coroa enorme preparada assim no alto da cabeça, uma coroa tão luminosa, tão brilhante, que estava aguardando ele. E ele renunciou. Eu quero essa coroa para mim. Eu sei que Deus existe. Eu agora vejo que Deus é real, porque a visão que eu tive era uma coroa de glória esperando por esse pastor no céu. Estava logo acima da cabeça dele. Ele desistiu, ele largou, ele abandonou, renunciou. Eu quero entrar no lugar dele ali. Queridos, o céu é real. As recompensas do céu são reais. Essa é uma história verídica. O galardão, a recompensa que nos aguarda é grande. E não vai ser pelo cargo que nós tivemos aqui na terra. Esqueça cargo, não é o cargo. Talvez você pense assim: ó, o pastor, 40 anos de evangelho, deve ter ganhado muitas almas, deve ter uma coroa enorme lá nos céus esperando por ele, uma glória, uma condecoração. Às vezes não. Na maioria das vezes a coroa do pastor vai ser a menorzinha. Sabe quem vai ganhar aquela coroa enorme, brilhante? A irmãzinha que vinha humildemente, sentava lá no fundo da igreja, vai ficar o tempo todo intercedendo, orando, pedindo: Senhor, dá graça a esse pastor, Senhor, coloca palavras na boca dele, Senhor, reveste ele, Senhor, protege ele, Senhor, abençoa essa igreja, abençoa a família pastoral, abençoa a vida de cada um dos membros da igreja, abençoa cada uma dessas pessoas que vem aqui, salva almas, Senhor, liberta vidas. Na maioria das vezes, quem vai ganhar a maior coroa é essa pessoa, essa irmãzinha, esse irmãozinho que nem sequer aparecia, que nem sequer nunca ia lá na frente, que nem sequer, nem era notada, lembrado, nem sabia o nome dele, dela. É assim, queridos, não é o cargo, mas é a função. E principalmente, se nós fazemos uma função inteirinha para Deus, para a glória de Deus, só para Deus ver, para homem nenhum ver. E em 1 carta aos Coríntios 10, 31 está escrito: quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Quando nós fazemos tudo para a glória de Deus, é uma obra que é ouro, é uma obra que é provada, passa pelo fogo e não se queima, não se perde. Que tipo de obra você tem desempenhado aqui na terra? Que tipo de obra você tem feito? Você tem feito a sua obra
exclusivamente para Deus e não para os homens, o seu galardão, o seu prêmio, a sua recompensa serão muito grandes, querido. Muito grande, querido. Será muito grande, muito grande. Deus tem privilégios tremendos para a tua vida, não só no céu, mas aqui na terra, porque tudo que nós fazemos é um plantio. Gálatas 6:7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Tudo que o homem plantar, isso é o que ele vai colher. Deus tem coisas tremendas. E para a gente encerrar, tinha um crente desses bem simplesinho, da roça mesmo. Ele estava numa dessas igrejas da cidade, igreja que não era costume ficar dando glória a Deus, aleluia, sabe, aquelas igrejas bem tradicionais, bem litúrgicas. E o pastor estava pregando, falando exatamente sobre as recompensas do céu, falando: olha, queridos, lá no céu, uma grande coroa te espera, a coroa de glória do Senhor, que Ele vai coroar os seus queridos, que aqui na terra fizeram a obra dEle legitimamente. Uma palavra como essa que nós estamos transmitindo hoje. E aquele crente simples, interiorando da roça, ele gritava bem alto: glória a Deus, aleluia. Aí o diácono chegava nele: querido, contenha-se, mais baixo, baixinho, aqui nós não temos esse costume de ficar glória a Deus, aleluia. E o crente: amém, amém, tá bom. Aí o pastor continuava: lá no céu, queridos, nós seremos vestidos com as mais lindas vestimentas, brancas, alvas como a neve, vestimentas talares, lindas. E o crente: glória a Deus, aleluia. Irmão diácono: irmão, menos, contenha-se. Contenha-se. Está vendo que é só você que está gritando glória a Deus aqui? Ninguém tem esse costume aqui. Irmão, tá bom. Aí o pastor continua: irmãos queridos, lá no céu nós teremos um cômodo numa imensa, gigantesca mansão que Deus tem preparado para nós. Aí o cristão da roça, ele não se aguentou, começou a dar pulo: glória a Deus, aleluia, aleluia. Aí ele ficou envergonhado e foi embora. Deixa eu ir embora aqui agora. Eu me excedi demais, está toda a igreja olhando para mim, eu estou pulando aqui igual. Eu vou embora. E foi embora. Aí o pastor ficou preocupado com aquele irmão, quis saber onde ele morava, para ir atrás dele durante a semana. Aí conseguiu descobrir a chácara que ele morava, e foi lá. Era uma chácara tão simplesinha, as paredes da casinha quase caindo, telhado de pau a pique. O pastor ficou: meu Deus, é aqui que esse irmãozinho humilde mora. E quando o pastor olhou para ele assim, de chapéu da roça, uma camisa bem surrada, já toda meio que gastada, desgastada assim, rasgada. Falei: aqui que o senhor mora? É aqui. Então, eu vim aqui porque eu achei interessante o senhor, eu pregando, o senhor lá gritando glória a Deus. Aí ele começou a explicar: pastor, quando o senhor falou que nós vamos ter no céu uma coroa de glória, eu lembrei desse chapéu surrado que eu uso aqui na minha chácara. Falei: que maravilha, meu chapéu velho surrado vai ser trocado por uma coroa de glória. Aí eu não me contive, pastor, eu tive que gritar glória a Deus, aleluia. Aí quando o senhor falou das vestes brancas, alvas, lindíssimas, que nós vamos ter no céu, eu lembrei dessa única roupa que eu tenho aqui. Olha, tá vendo? Só tem essa camisa aqui, mais uma, lavo uma, ponho outra, já está surrada, rasgada, velha. Quando o senhor falou que a gente vai ter essa vestimenta linda no céu, eu não me contive, eu dei glória a Deus. Aí, pastor, quando o senhor falou que a gente vai morar numa mansão linda lá no céu, eu lembrei da casinha humilde que o senhor está vendo que eu tenho aqui. Eu não me contive, eu pulei, dei glória a Deus, aleluia. Aí eu vim embora envergonhado, porque eu vi que era só eu que estava assim, exultando lá de alegria na igreja. O pastor ficou indignado, falou: meu Deus, precisamos dar valor às coisas de Deus, né? Às vezes nós temos tudo aqui na terra. Por isso que quando nós falamos sobre o céu, pregamos sobre o céu, para a gente não é uma coisa maravilhosa demais, porque a gente está tão bem aqui na terra,
que se Cristo falasse, olha, eu vou voltar hoje, muitos cristãos diziam, não, Jesus, espera mais um pouco, eu ainda quero casar, eu ainda quero ter filhos, eu ainda quero ter netos, eu ainda quero estudar, quero fazer faculdade, eu ainda quero minha promoção no emprego. Espera mais um pouco, Jesus, deixa a gente viver um pouco mais aqui na terra. Gente, as coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração humano algum, são as coisas que Deus tem preparado para nós lá no céu, amém? As coisas aqui da terra não são nem para ser comparado com a glória futura que nos é reservada, amém? O céu é real, queridos, basta nós atentarmos para os testemunhos de quase morte, milhares que nós já temos ouvido. Pessoas que tiveram uma experiência de quase morte e contam que assim que elas deixaram esse corpo aqui na terra, elas estavam num lugar lindo, maravilhoso, um imenso jardim onde era tudo paz, onde elas tinham uma presença maravilhosa ali de Jesus com elas, que elas não queriam mais voltar. E quando elas tiveram que voltar para essa terra, elas ficaram tão tristes, chateadas de voltar a essa velha vida, essa vida aqui, que nem se compara com a vida que nós viveremos no céu. Por que nós temos às vezes medo da morte? Porque nós não sabemos que do outro lado do rio há um lugar maravilhoso nos esperando, há um lugar glorioso, há uma eternidade de paz, muita paz. É como um sonho gostoso que a gente tem, que a gente está no meio de um campo, que a gente está flutuando, que a gente está leve assim no ar, às vezes voando, às vezes nadando num rio tão gostoso. Já teve esse sonho? Já? É assim. A morte com Jesus é assim, é como se você adormecesse e de repente começasse a sonhar aquele sonho, só que aquele sonho não termina. E você fica a eternidade toda ali, como se estivesse flutuando, voando, nadando num rio gostoso, no meio de um jardim, no meio de um campo. E o sonho é interessante, queridos, que no sonho nós não temos noção de tempo, não temos noção de espaço. Às vezes podemos sonhar a noite inteira, mas acabou o sonho, parece que a gente sonhou 1 segundo, 2 segundos. Ou às vezes a gente sonha 2 segundos, 3 segundos, parece que a gente sonhou a noite inteira. Perde a noção, no céu também é assim, perde a noção de tempo, de espaço. É algo que a nossa mente humana, finita, não consegue imaginar. Mas pense num lugar gostoso, num estado de alma gostoso, apesar que não é só estado de alma, é lugar mesmo, físico e espiritual, mas pense num lugar gostoso, no estado de alma gostoso, numa paz assim, multiplique isso por 1000, por milhares, por milhões. O céu é assim. Agora, por outro lado, queridos, pense num tormento, pense numa opressão, pense numa situação desagradável, pense num medo, num terror, pense numa angústia, pense numa depressão. Agora multiplique isso por 1000, milhares, milhões. O inferno é assim, é um tormento de alma, é algo que você quer se livrar, libertar e não consegue. É aquele pesadelo que às vezes a gente tem, que a gente acorda, ainda bem que era um pesadelo, mas pensa nesse pesadelo eterno. Assim é o inferno, assim é o estado eterno de quem morre sem Cristo. É isso, é real, porque nós temos dentro de nós uma alma que é eterna, que não morre. O corpo aqui, ó, é pó, vai para a sepultura, vira pó. Já a alma que nós temos dentro de nós, que foi dada por Deus, é o sopro, o ruach do Criador. Essa não morre, essa é eterna, e ela vai ou para o descanso, paraíso eterno, ou tormento eterno. Por isso, queridos, finalizando, vale a pena você continuar fazendo a obra de Deus que você está fazendo aqui na terra, não para os homens, mas para Deus, porque essa obra que você está fazendo tem recompensa, terá recompensa, e com certeza você será bem galardoado. Amém? Vamos orar?